Conforme o exercício proposto, eu escolhi a matéria de Fundamentos Históricos da Filosofia na Sociedade e da Educação. E o tema escolhido foi o conhecimento com bases filosóficas. E já puxando a metodologia antiga utilizada, né? Utilizada por Sócrates e por Platão, né? Descrito por Platão, conhecido como maêutica. Essa maêutica consiste na educação, é uma forma de educação, né? Ela consiste na tese, antítese e síntese. Conforme a evolução da sociedade, o ser humano está preocupado com o seu próprio ser e em algumas coisas individuais. E Platão resolve construir a primeira universidade, né? E essa primeira universidade vai ensinar a eles a buscar a razão para o bem comum de todos, o discernimento da alma. E tudo isso ele acaba inserindo na sociedade romana. E assim vai em busca do saber e da razão. Conforme descrito por Catarina no artigo A Filosofia da Educação, o homem deve ser humanizado através da criação, da razão e instrução. Assim como dito por ela, isso daí é como se fosse um dever, é um dever da escola, a partir desse momento dessa criação, né? E é a escola que vai acabar dando isso, a criação, a razão, a instrução. Ela que vai mostrar a lógica, né? De como o ser humano, como que o humano aprende a ser humano, conviver em sociedade. Assim como foi dito agora há pouco, Sócrates e Platão já queriam implantar isso daí. Hoje em dia é implantado isso daí. E Sócrates, desde aquela época, 500 anos antes de Cristo, já queriam implantar isso na sociedade, para que todos possam viver no bem comum. E não que o homem venha atender à sua natureza. E eu posso não só citar ele, mas posso citar John Dewey, Kate, Bacon, Paulo Freire. Esses podem ser também outros que, conforme foi desenvolvendo a sociedade, eles inseriu a sua metodologia de educação. Mas qual seria a importância de saber essas coisas? Para que saber disso? Eu vou abordar 4 temas, que é a importância de saber da onde que veio a história da educação, para onde estamos agora, e qual é a visão do futuro. Isso é importante para um professor. Ele saber da onde veio a educação, do surgimento, certo? Para depois chegar no hoje, porque houve diversos processos, para saber uma visão do futuro, de novos professores, os novos conceitos, novas aprendizagens, das tecnologias que vem mudando muito a educação. O primeiro seria o saber da história, perceber que o processo da evolução vai acontecendo. Ou seja, antigamente era escrito em tábuas. Hoje em dia, você escreve em cadernos com canetas. E uma visão para o futuro seria começar a escrever em tablets, celulares. Então, haverá um tempo onde que o caderno será deixado de lado, assim como as tábuas foram deixadas de lado. O segundo é saber que a educação vem se modificando ao longo do tempo. Mas como assim? Onde em uma época era ensinado ao ar livre e hoje em dia se constituem escolas. E elas são responsáveis para se fazer isso.
buscando a razão, dando discernimento, a lógica da aprendizagem, formando pessoas, formando novos educadores. E toda a sociedade, ou pelo menos todas teoricamente, teriam que passar pela escola para ter uma certa formação. A terceira seria a forma de aprender. Antigamente, não existia currículos para a escola. Ou seja, o professor ele não tinha um segmento. Eles ensinavam, mas não tinha esse segmento. Platão não tinha esse segmento, nem Sócrates não tinha esse segmento. Agora são criadas grades para que os professores ensinem de maneira melhor, mais eficaz e que os alunos venham aprender o necessário para a sua formação. Uma quarta teoria seria que conforme a evolução, conforme o tempo vai se passando, os conceitos vão mudando da aprendizagem. O que seriam esses conceitos? Um exemplo seria o Isaac Newton, que ele mostrou e demonstrou que a lei da gravidade, onde o Sol e os planetas atraíam entre si e permaneciam no mesmo lugar. Eles permaneciam ali por causa da atração que tem entre si. Mas só que Albert Einstein, disse que já fez um estudo mais aprofundado. Diz que não só isso, mas também a formação do tempo e o desdobramento do tempo é causado pela gravidade. Hoje em dia tem estudos feitos no globo, Leerderen. Ele fez um novo estudo onde diz que isso somente funciona para grandes massas, como planetas, como grandes massas. Mas no mundo do subátomo, que é um mundo pequeno, microscópico, essa lei já não funciona. Então, conforme vai evoluindo, você vê que vai descobrindo novos métodos, novas aprendizagens, vai aprendendo novas coisas, novas teorias, que aquelas teorias passadas vão ser utilizadas, mas existe um conceito maior ali. Ou seja, você não pode aplicar a lei da gravidade para coisas pequenas, e sim só para corpos grandes. Então, conforme vai evoluindo a sociedade, conforme vai se evoluindo, ela é montada novos conceitos. É inserido novos conceitos. Eu citei esses, mas tem outros. Tem bem outros. Assim eu agradeço.